que estão as políticas públicas para as mulheres em Minas? Até que ponto essas políticas respondem às necessidades, distorções e injustiças? Conversa comigo a presidente do Conselho Estadual da Mulher, Carmen Rocha Dias, nesse momento tão oportuno, nesse mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Bem-vinda, Carmen. Muito obrigada. Presidente, a pesquisa da DIEESE mostra que as mulheres continuam recebendo salários menores que os homens, 25% em média. Essa situação é melhor em relação a esse contexto nacional ou pior em Minas? Pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a situação de Minas ela é pior do que no contexto geral. Porque pelo estudo desses dados, enquanto no Brasil inteiro o salário das mulheres corresponde a 87% do salário dos homens, em Minas Gerais ele corresponde a 83%. Por que isso? Então, na realidade, esse reflexo, essa distorção no mercado de trabalho, ela tem várias causas e várias origens, que não é só aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais há essa diferença, né? Mas ela tem várias causas e várias origens, né? A gente precisa pensar na diferença entre o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. Ou seja, o trabalho reprodutivo, que sempre foi colocado, que sempre foi responsabilidade das mulheres. O que nós chamamos de trabalho reprodutivo? É aquele responsável pela reprodução da vida e pela manutenção da família, ligado aos cuidados, ou seja, mais ao trabalho doméstico. E o trabalho reprodutivo, que é aquele ligado ao homem, historicamente ao provedor, né? E que corresponde à produção de bens e serviços. Então, esse trabalho não remunerado, trabalho reprodutivo, o que acontece? Ele não tem visibilidade, ele não é valorizado, ele impede as mulheres de competir em igualdade de condições, na medida em que ela tem, ainda hoje, que desempenhar o seu trabalho doméstico, adicionado ao trabalho, ao desempenho da profissão. Agora, afora essa realidade, que é uma realidade histórica, existe no próprio mercado de trabalho, no mercado de trabalho formal mesmo, né, uma diferença. Né? Em Minas Gerais, essa diferença é que tem esse percentual aí aquém do país. Porque em Minas Gerais a diferença ela existe, mas a gente não pode olhá-la só descontextualizada do volume da população economicamente ativa, né? Do volume de mulheres que buscam o mercado de trabalho. E eu queria acrescentar ainda da questão anterior, que eu estava dizendo do trabalho não remunerado. Esse trabalho hoje, eu dizia ainda há pouco numa comemoração aqui na Assembleia, do Dia Internacional da Mulher, ele é um trabalho que ele não é contabilizado, ele não entra na composição do PIB, do Produto Interno Bruto, que é o que dá a dimensão do desenvolvimento da economia. Então, se ele não entra, ele não é valorizado. Né? O trabalho é muito alto. Né? Além disso, então, você está dizendo outras causas. A divisão sexual do trabalho. Ocupações que são tipicamente femininas e ocupações que são tipicamente masculinas. Não precisa de muitas estatísticas, não. Basta você abrir os jornais e você vai verificar o seguinte: ofertas de emprego. Então, você tem costureiras, vou pegar o ramo da confecção. Você tem oferta de emprego para costureiras e tem oferta de emprego para portadores. A própria divisão que já acontece, ela também é responsável por trabalhos, por salários diferenciados, né? Como é que está o enfrentamento dessas questões, né, em relação ao trabalho? Políticas públicas, no caso de Minas Gerais, por exemplo, o Estado tem um exército de mulheres que são trabalhadoras rurais, são 220 mil, salvo engano, é isso mesmo, o número que eu tenho aqui, 220 mil trabalhadores
rurais, trabalhadoras rurais, né? Como é que está o enfrentamento do ponto de vista da política pública, tanto em nível federal quanto estadual? O que está sendo feito para se lidar com a questão da mulher, inclusive com a mulher do campo, que é tão numerosa em Minas? Aí nós precisamos lembrar que nós estamos falando do trabalho num campo mais amplo. Então, nós estamos falando de trabalho e de emprego, né? Então, oportunidades de emprego estão em Minas Gerais. Minas Gerais, talvez até por isso, né? Minas Gerais está apresentando um crescimento acima do nível de crescimento do mercado brasileiro. Com isso, nós temos algumas políticas públicas voltadas, políticas públicas efetivas, que é compromisso do governo de Minas, com a qualificação profissional dessas pessoas, com a inserção delas, com a mediação para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho, mas inseridas no mercado de trabalho não só como emprego, mas numa situação de trabalho que nós chamamos de trabalho digno. O que é o trabalho digno? É aquele que tem uma remuneração justa para o trabalho que é desempenhado e em condições adequadas e decentes e éticas de desempenho de relação no trabalho. Neste caso, as oportunidades de trabalho, tanto para as mulheres do campo, como para outras mulheres que não têm ainda a escolaridade adequada, em que pese as mulheres estarem mais escolarizadas que os homens, passa necessariamente pela economia solidária, por oportunidades de empreendedorismo, oportunidades essas que as mulheres sabem aproveitar como ninguém. Então, tem toda uma política voltada para capacitação, para apoio a essas mulheres, né? Não só as mulheres, mas os homens também, mas aqui nós estamos falando das mulheres. E, no caso das trabalhadoras rurais, se nós verificarmos as feiras, que anualmente, de 2 em 2 anos a gente tem aqui em Belo Horizonte, o maior número de participantes são mulheres, produtoras rurais, que estão produzindo, vendendo, gerando renda, e tem um aspecto fundamental que é o seguinte: hoje o mundo inteiro está voltado para a agricultura familiar, para a agricultura sem agrotóxicos, e aí então você tem uma abertura do mercado de trabalho fantástica, né? Nosso tempo está bastante reduzido. Eu queria só tocar numa questão. Tem outras questões, como violência contra a mulher, que nós não vamos ter tempo de tratar aqui, mas uma questão que nos toca diretamente aqui na Assembleia é a questão da subrepresentação da mulher no legislativo, de uma maneira geral. No momento que nós já temos uma presidente da República, né, nós temos um número que inclusive encolheu de mulheres no legislativo estadual. Como é que isso afeta a questão da mulher? Quer dizer, é simbólico isso também para a mulher? Não, na verdade, isso afeta na medida em que também na ocupação de espaços de poder há uma discriminação muito grande. Há toda essa questão do trabalho doméstico, da responsabilidade, porque a mulher hoje, ela trabalha em casa, ela tem a sua jornada em casa, cuida dos filhos, ela tem o seu trabalho fora, né? E para que ela possa assumir um novo desafio, que é se fazer representar nas casas legislativas, entrar na disputa de poder numa democracia representativa, é muito difícil. É um acúmulo. Elas, numa pesquisa da FMG, mostram por que eu vou fazer isso, sendo que eu não tenho um equilíbrio lá atrás, no privado, no desempenho das tarefas domésticas, no desempenho das tarefas privadas. É preciso haver um equilíbrio maior entre homens e mulheres. Porque o fato da mulher ter saído para o mercado de trabalho não a desincumbiu dessas tarefas. Então, muitas enxergam a disputa como sendo uma tarefa a mais que ela vai ter que assumir. Assumir e assumir bem. E eu tomaria atenção também pelo seguinte, do seguinte fato.
Se você observar, na democracia representativa, participativa, né, as mulheres, elas estão muito presentes. Seja nas igrejas, seja nas associações comunitárias, elas são participativas e estão presentes. Agora, na democracia representativa, elas têm que dar um salto. Agora, esse salto elas não podem dar sozinhas, porque elas precisam de condições. E aí eu pergunto, como é que elas podem ter essas condições? Eu dizia ainda há pouco. Reforma de legislação eleitoral não pode ser somente a participação das deputadas. Mas é preciso a sociedade civil participar, é preciso a sociedade civil se engajar. O que é uma reforma de uma legislação eleitoral? Quem financia as campanhas? Essa é uma papel que eu vou ter lá. A participação da mulher vai ser um dos motivos da reforma. Hoje, que partidos cumprem as cotas? Como é que eles cumprem as cotas? Eu estou fazendo perguntas que, com certeza, muitas mulheres dos 853 municípios de Minas Gerais fazem, mas não têm essas respostas. Então, eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres e os homens que fazem a Assembleia hoje, têm esse papel crucial de fazer engajar a sociedade civil numa discussão aberta, numa reflexão maior. Por que a mulher não participa mais? Se ela participar, quem vai financiar? Como é que vai ser esse financiamento? Né? Muitíssimo obrigada pela sua... Nossa, é por aí mesmo. Um assunto que rendeu muita discussão aqui e que ainda renderá muito mais no Congresso. Com certeza. Mas com a participação da sociedade civil, que é fundamental. E não fechado a 7 chaves, porque aí a discussão não enriquece e a gente perde a grande colaboração que as pessoas têm para dar nesse assunto. Carmen, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mutante. Eu que agradeço, é um prazer muito grande retornar aqui na TV Assembleia. Eu conversei com Carmen Rocha Dias, ela é presidente do Conselho Estadual da Mulher, esteve aqui na Assembleia para participar das comemorações por ocasião do Dia Internacional da Mulher, e conversamos um pouco sobre mercado de trabalho e também a participação da mulher na representação no Legislativo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.